tal de tira casaco, põe casaco. Sou o Matheus Pereira? Fica no Cruzeiro ou vai pra Rússia? Tira casaco, bota casaco. Sei como empresário, falei que tinha desejo de sair. Gratidão enorme que eu vou ter pelo Cruzeiro sempre. 20 milhões de euros pelo jogador. Bota casaco, tira casaco. Fica ou não fica, amigo? Que loucura! Matheus Pereira vai pra Rússia ou fica no Cruzeiro? Tá tudo nas mãos do Matheus Pereira. Eu acredito que ele vai escolher bem. O que vai dar o final disso daí? Aconteceu tanta coisa. Eu quero entender essa volta dos que não foram. Eu segurava ele. Que ele vá, porque pro Cruzeiro ultimamente ele não tá rendendo. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Tudo pode acontecer. Ele teve perto de sair, depois perto de ficar, depois perto de sair de novo. Ele vai deixar saudade? Erva Daniel, Matheus Pereira. Que isso, rapaz? Chegou até a fazer exames médicos pra acertar com o Zenit da Rússia. O Matheus Pereira vai, fica, já foi. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Ah, sim, vou ficar. Hoje sim! Garante, pô. Tá garantido. Negócio de free da Rússia, agora é passado. Sei da minha qualidade, eu sei o que eu entreguei o ano passado, né? E gelado, agora só se for nas comemorações aqui no calor do Brasilzão. Eu queria que ele continuasse com o Gabigol e o Dudu. Olha o Matheus, olha o Matheus! Gol cabuloso! Matheus Pereira! Ei, gente, boa tarde. Chega mais Globo Esporte, tá no ar nessa sexta-feira. Abre o olho, hein, Globoplay. Essa história aí rende uma série daquelas. Emoção purinha até o último capítulo e um final que ninguém esperava, como os jovens gostam de dizer, é o tal do plot twist. Matheus Pereira ficou e segue a vida no Cruzeiro. Por isso, vamos pra Toca da Raposa, adivinha com quem? Guto Rabelo, coitado, acompanhou essa maratona, essa novela nos últimos dias. Ô, Guto, avisa os russos que nem por um caminhão de dinheiro a gente te libera, viu? Pra você ir pra Rússia, não. Mas conta aí como é que foram os bastidores desse desfecho do fico do Matheus Pereira. Boa tarde, Guto. Obrigado, Maurício. Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá ligado no Globo Esporte. O último capítulo foi intenso demais, né? Gente, ontem o Matheus Pereira, a gente viu, chegou até a fazer exames médicos, né? Pra acertar com o Zenit da Rússia. Ele tava reticente, com medo, porque a esposa tá grávida, tá para ganhar neném nos próximos dias. Depois de muita conversa, o Cruzeiro, os empresários, o Zenit conseguiram convencê-lo. Houve um acerto informal, mas precisava colocar no papel, precisava da assinatura do Matheus Pereira. E na hora da assinatura, ela não aconteceu. Por quê? Pelo que a gente pôde apurar, porque algumas cláusulas não agradaram o Matheus Pereira e o staff dele. E aí, como já estava na reta final do fechamento da janela de transferências lá na Rússia, não deu tempo. A janela fechou por lá às 6 da tarde no horário de Brasília e aí o Matheus fica no Cruzeiro. Eu pude conversar com pessoas próximas ao Matheus, ele ainda não se manifestou. Há uma ideia, quem sabe hoje ainda, dele se manifestar nas redes sociais e dar explicações sobre essa situação. O fato é que o Matheus Pereira tem contrato com o Cruzeiro até o meio do ano que vem. Ele está com 28 anos e segue nos planos do Cruzeiro agora para sair do clube, possivelmente só no meio do ano, ou se algum clube brasileiro quiser tentar uma oferta, porque a janela aqui no país está aberta até a sexta-feira que vem, Maurício. Caramba, Guto. Agora, com tudo isso que rolou, o Matheus Pereira perde a vaga no time titular pro jogo de amanhã contra o América? Essa é uma ótima pergunta, viu, Maurício? O treino final do Cruzeiro de preparação para o Clássico vai ser hoje à tarde. E o Matheus deve participar normalmente dessa atividade. A questão é, será que o Leonardo Jardim vai colocá-lo entre os titulares? Porque nos 2 últimos treinos, o Matheus Pereira teve que sair mais cedo, especialmente ontem, né? E essa foi uma semana especial para o técnico português, porque pela primeira vez ele pôde trabalhar a semana toda montando o time com a cara dele. E como o Matheus ficou fora de alguns treinos, a gente está na dúvida se só o treino de hoje vai ser suficiente para colocá-lo entre os titulares para a partida de amanhã. Os jogadores do Cruzeiro vão fazer essa atividade, depois vão ficar em concentração, porque amanhã tem um jogo importante demais, valendo vaga na final do Campeonato Mineiro. Lembrando que no primeiro jogo houve empate por 1-1, amanhã quem vencer se classifica, se der empate, a decisão será nos pênaltis. Abraço, Maurição.
Valeu, Guto, tá liberado, vai descansar, obrigado pelas informações. Guto falou, né, amanhã é dia de semifinais do Campeonato Mineiro, o América contra o Cruzeiro, jogo 4h30 da tarde, ao vivo na Globo. Quem vencer, tá na grande decisão. Quero falar do Matheus Pereira para colocar um ponto final em todas as últimas informações que eu havia trazido. A grande questão envolvendo o meio atacante agora existe a chance de o Cruzeiro aceitar uma proposta de clube brasileiro pelo jogador até 28 de fevereiro, ou seja, até a sexta-feira da semana que vem. Fiz essa questão para 2 pessoas do Cruzeiro e nenhuma delas foi categórica em responder sim ou não. É uma impressão minha, mas se as cifras do Zenit forem repetidas para que o Cruzeiro venda o Matheus Pereira pro território brasileiro, pode acabar havendo acordo. Matheus Pereira que iria para a Rússia por 18 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. O Palmeiras foi aquele que fez a proposta mais vantajosa entre os clubes brasileiros, mas um pouco mais distante. O Palmeiras chegou a sugerir 14 milhões de euros. Havia contado para vocês, nessa quinta-feira, que o Matheus teve um desentendimento com o Alexandre Matos no vestiário do jogo contra o Atlético Paranaense em Curitiba. E isso é resquício de uma confusão que já havia acontecido um pouco antes no jogo contra o São Paulo no Morumbi. Na oportunidade, o Matheus teria desacatado o Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, que é o dono da SAF do Cruzeiro. Na oportunidade, o Alexandre Matos não estava no vestiário e quando o Matheus fez um outro novo ato de indisciplina contra o Atlético Paranaense, o Matos foi para cima dele para cobrar hierarquia, respeito aos superiores e para tentar colocar as coisas no lugar. O pessoal do Deixa Disso entrou em campo para evitar uma discussão ainda maior e o clima acabou ficando um pouco mais ameno. Só para arrematar de vez, além da questão com alguns atletas incomodados com o privilégio que o Matheus tinha, especialmente na época do Fernando Diniz, dessas confusões com o Matos e com o Pedrinho BH, não nos esqueçamos que foi o Leonardo Jardim quem afastou o Matheus Pereira quando ambos trabalhavam juntos no Al Hilal. Hoje, o Leonardo Jardim é o treinador cruzeirense. Ontem, uma tarde agitada, um dia agitado na Toca da Raposa 2, afinal de contas, o Matheus Pereira vai pro Zenit, não vai pro Zenit. O Matheus Pereira chegou a fazer exames médicos, mas acabou ficando na Toca da Raposa 2, viu, senhores? A verdade é essa. Inclusive, durante todo o dia, todo mundo ligado, apurando, enfim. O Matheus Pereira que ontem esteve na Toca da Raposa 2 no período da manhã, o treinamento aconteceu de manhã, aí ele participou de parte dessa atividade, apenas ali do aquecimento, depois foi liberado. E aí ele seguiu direto para um laboratório de Belo Horizonte para fazer os exames, esses exames para serem encaminhados para a equipe russa do Zenit. Quando deu ali por volta de 6 horas da noite, veio a notícia de que o Matheus Pereira não havia assinado o contrato com o time russo e que permaneceria no Cruzeiro. O Cruzeiro até informou através de nota aí que entre o Cruzeiro e o Zenit, toda papelada, tudo ok, e o que aconteceu foi o seguinte, ao que parece, tiveram algumas mudanças, né, no que foi combinado com o Matheus Pereira e o jurídico do atleta, os seus advogados, acharam melhor com que ele não assinasse esse contrato com o Zenit por agora. Então o que acontece? Não teria tempo hábil para que o Zenit emitisse um novo contrato, para que o jurídico do Matheus Pereira analisasse, para que houvesse assinatura desse novo contrato. Com isso, o Matheus Pereira segue no Cruzeiro, segue na Toca da Raposa 2, pelo menos até a próxima janela no meio do ano. Então, Matheus Pereira é jogador do Cruzeiro, vai treinar hoje à tarde, certamente a gente vai conversar com o técnico Leonardo Jardim, uma vez que ontem ele não participou, né, do famoso treino coletivo aí que o treinador geralmente define a equipe para o jogo de amanhã. Então, vamos ver aí o que vai acontecer, se o Matheus Pereira também vai se pronunciar. O fato é o seguinte, Cruzeiro e o Zenit, tudo ok, estava tudo certinho, e o Matheus Pereira acabou não assinando o contrato por um problema e cláusulas contratuais que, pelo visto, tiveram algumas modificações que o jogador não concordou. Por isso, Matheus Pereira segue no Cruzeiro e agora vai ter que jogar muita bola porque a pressão para cima dele vai ser gigantesca. Já era grande, imagine agora que o torcedor, uma boa parte da torcida aí, ficou zangada, principalmente ao saber aí desse desejo do atleta de deixar o Cruzeiro, uma vez que ele deixou muito claro isso naquela entrevista coletiva após o Clássico, quando afirmou que queria sair do Cruzeiro para que a esposa dele tivesse o filho lá na Europa. Bom, então, o Cruzeiro treina na tarde de hoje na Toca da Raposa 2 e o técnico Leonardo Jardim, aí sim, vai definir o Cruzeiro que entra em campo amanhã para pegar o América às 4h30 da tarde na Arena Independência. E claro que o Matheus Pereira, pelo visto, deve iniciar essa partida no banco de reservas. Afinal de contas, não treinou ontem, naquele treino que o técnico geralmente já define aí a equipe que vai entrar jogando. Então, vamos tentar esboçar aqui um provável Cruzeiro de Cássio no gol, o William na lateral direita, a dupla de zaga com Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, e na lateral esquerda pode pintar aí o Marlon, então o Marlon pode ganhar uma oportunidade de iniciar essa partida. A meiuca viria aí com o Lucas Romero,
Matheus Henrique e Eduardo, e um trio ofensivo, caso queira o treinador do Cruzeiro, Dudu pelo lado direito, Marquinhos pelo lado esquerdo e o Gabigol de centroavante. Esse um provável Cruzeiro, lembrando que a confirmação somente amanhã, 1 hora antes da partida. Então, não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.